Olá, pessoal. Estamos no ar com a Cris Alencar, Ana Gisele e Tony Rodrigues. Que bom vocês estarem aqui. Obrigado por ter aceitado nosso convite para um papo aqui, Cris. Cristiane Alencar, certo? Falei o nome certo? Sim, falou certo. Olha, eu estava vendo aqui os desenhistas que te influenciaram, todos são, né, maravilhosos, mas eu sou absolutamente fã do Norman Rockwell, Almeida Júnior, Muchá, não é assim que se fala Alfonso Muchá, mas tudo bem, estamos no Brasil. E a Margarete Mi. Gente, você conhece a Margarete Mi? Pouca gente conhece a Margarete Mi. Sim, teve uma exposição muito linda dela há pouco tempo na Pinacoteca até. Nossa, um trabalho mais lindo que o outro. Eu cheguei a conhecê-la no século passado, quando eu fui visitá-la para um trabalho que a gente ia fazer, uma entrevista, nem lembro direito o que é, mas ela era muito simpática, muito legal. Muito legal. Então, minha Cris, eu queria conhecer um pouquinho você antes. Você profissionalmente começa a trabalhar em 2005, né? Por aí. Por aí. Foi até... Mas eu queria saber um pouquinho dos seus antecedentes criminais. Você é nova, você começou... o que te levou a esse caminho de ilustração, colorização? Você era envolvida com quadrinhos? Tem uma questão... Desculpa, eu te interrompi. Pode falar. Tem uma questão, acho que familiar envolvida desde cedo, porque a minha mãe pintava. Houve um tempo em que ela não pôde trabalhar, porque ela cuidava de mim e do meu irmão, que nós éramos pequenos. E aí, então, nesse período, ela pintou bastante. Ela pintava tela, fazia cerâmica. Então, eu lembro de criança ficar sentada ao lado dela enquanto ela caligrafava. E os meus pais sempre colecionaram quadrinhos. Então, eu, desde cedo, comecei a ler muito, assim, eu li muito Turma da Mônica, desde os primeiros volumes, Disney também, eles tinham lá Recruta Zero, Mortadela e Salaminhos, todos esses quadrinhos, e eu pegava e lia, né? E eu lembro que, assim, teve até... a gente, às vezes, tem uns estalos, né, que marcam a gente. Eu lembro de criança, dela ter um baralho de jogo da memória, que era do Modigliani. E eu me assustava muito com aquelas pinturas compridas, aquela paleta assim, acinzentada e tal. E aquilo me chamava a atenção. E tinha também uma série que a Abril tinha lançado, que eram umas casinhas, chamava Historinha Disney. E tinha uns vinis. E eu lembro que tinha uma história ali, que era o Donald e a Bruxa, do Dick Kelsey, que foi um animador, ele foi ilustrador, ilustrou muitos livros. E aquilo me chamou muita atenção, assim, eram umas pinturas lindas, um traço lindo, textura e tal. Então, desde criança, acho que ali foi o pontapé para eu começar a olhar mais tecnicamente para as pinturas, né? E aí, fui indo para a adolescência, eu comecei a gostar de rock, né? Adorava as capas de heavy metal, do Derek Riggs e por aí vai. Sua preferência era heavy metal? Eu gostava bastante. Aí, gostava não, ainda gosto, né? Quietinha assim, mas gostava de rock pesado. Desde sempre. Quando eu larguei o Bozo, eu comecei a gostar de heavy metal. E outros, né? E aí, assim, eu desenhava na adolescência, mas eu não me via sendo, assim, eu não me via seguindo profissionalmente como desenhista. Eu sabia que eu queria ir para as artes, mas eu não me via sendo desenhista profissional. Então, eu comecei a trabalhar com web. Trabalhar com? Web design. A internet estava começando a melhorar um pouco, então web era
a coisa do momento. E aí eu comecei a trabalhar com web e com algumas peças de design gráfico. E aí eu ia me preparar para prestar vestibular para publicidade. E só que eu comecei a ter uns problemas de saúde e eu tive que adiar entrar na faculdade. Então eu continuei trabalhando com web e fui fazendo uns cursos, até que, assim, tem um Senac aqui perto de casa, e eu fazia uns cursos lá de web, e até que teve um curso de desenho e que eu resolvi fazer. E aí eu falei, não, é isso que eu quero para minha vida. E aí eu comecei profissionalmente, aos pouquinhos, inserir as ilustrações, os desenhos que eu fazia nos sites, fazia algumas peças de design gráfico, até que eu comecei a trabalhar com livro didático, mais ou menos em 2005. E esse foi o meu início, resumidamente, acho. Tá, deixa... Espera aí. Só um segundinho aqui. Meu marido comentando. Suspeito. Coruja. Muito legal. Bom, e aí, como era o nome dos seus pais? Isa e Fernando. Tá. E eles te incentivaram a isso, obviamente, porque eles também eram do ramo. Meu pai era contador e minha mãe... Oi? Desculpa. Não, tudo bem. Eu pensei que eram do ramo, porque você falou que eles desenhavam e tal. Meu pai não desenhava, meu pai nunca desenhou nada. Minha mãe que gostava de artes, mas mais por hobby, né? Tá. Mas foi mais ou menos isso. Minha mãe acabou me incentivando, de certa forma, indiretamente, né? Ela me incentivava a desenhar também. Como você chega aos quadrinhos? Porque aqui eu estou, pelo que eu vi aqui, você começou passou um tempo trabalhando, fazendo ilustração para editoras, é isso? Sim. O início, assim, na verdade, eu comecei... O meu trabalho, ele não... Como é que eu vou dizer? Ele não tem tanto a ver com o quadrinho em si. Eu sempre fui mais da parte da ilustração que ia junto com os quadrinhos, né? De todas as ilustrações. E em 2007, mais ou menos, eu conheci o Carlos Mota, que é desenhista da Disney, já trabalhava para as editoras de fora. A gente acabou se conhecendo, por acaso, pelo Orkut. E aí a gente começou uma amizade, eu achava as ilustrações dele maravilhosas, e aí eu acabei pintando algumas delas, alguns editores que ele conhecia viram e me chamaram para fazer e algumas pinturas. E essa aqui foi a primeira publicada, né, até hoje, até o momento. Essa aqui Tá, peraí. Uhum. Não, tudo bem. Eu vou mostrar ela aqui quando a gente passar as imagens, eu vou mostrar essa capa, porque ela aí está com um corte, né? Na realidade, ela é muito maior. Uhum. Deixa eu ver. Isso, pode continuar. Mostra mais um pouquinho dela, só para... Isso aqui, ó. Os editores foram super generosos comigo, porque hoje, olhando para ela, eu refaria inteira. É sempre assim. Sim, na boa parte do trabalho que eu fiz, eu olho para ele e falo, nossa, como é que foi publicado? Mas uma hora eu vou repintar, quem sabe eu consigo melhorar. Cara, eu não concordo com isso, porque... Eles tinham critérios de qualidade. Então, hoje, você talvez seja mais exigente, mas esse material deve ter um nível de qualidade muito bom para ser publicado, apesar do seu olho crítico. Não? Tomara. E foi isso, essa foi a minha primeira capa, e depois eu comecei, no fim, comecei pelas editoras de fora. Acabei começando por uma editora dinamarquesa, depois uma na Finlândia, e aí acabei indo para outras editoras.
Então, Foi ilustrando que você começou nas editoras de fora, ilustrando, ou foi só com cor? Foi colorindo. Eu sempre fui colorista, porque a Disney trabalha... Eu acho que várias editoras, né, de quadrinhos, ela trabalha por equipes. Então, tem o desenhista, tem o arte finalista, tem o colorista, e eu sempre fiquei com a parte de cor. Ah, legal. E você... então, assim, foi o Carlos Mota que te levou para fora, na realidade, coincidentemente. Sim. Sim, assim, tipo, muito forte. Desculpa, o Orkut te lançou internacionalmente, vamos dizer assim. Pois é, né? Conta pra gente um pouquinho desse processo, como é que rola isso? Em que hora, você como é colorista, provavelmente você é a última a pegar no trabalho, já chega ou talvez o letrista seja o último, eu não sei exatamente, né? Mas conta um pouco desse processo todo aí. Como é que rola isso? A arte chega para você escaneada, porque você certamente não tá mais no ponto de... Talvez lá atrás você tenha recebido papel, mas hoje deve ser tudo arquivo digital com que você trabalha, né? Conta pra gente um pouquinho. Sim, eu já comecei no digital, na verdade. Eu nem cheguei a pegar na tinta, né? Já era tudo digital. Tem o briefing para o desenhista, né? Muitas vezes a ideia vem do desenhista ou algum editor tem uma ideia. E aí o desenhista faz os esboços até que seja aprovado. Hoje em dia, antes o processo era todo editorial, tudo dentro da editora para decidir, mas hoje em dia passa tudo pelo crivo da Disney, então eles aprovam as ideias antes, e aí vai para o arte finalista, às vezes o próprio desenhista faz a arte finalização, e depois vem para mim. Então, quer que eu mostre algum aqui? Por favor. Claro. Tudo que você puder mostrar é melhor. Tá. Eu tô com um aqui. Esse é um desenho do Andrea Freccero. É um desenhista italiano. Ele vem assim, preto e branco, para mim. E aí eu faço a cor base. Aproxima mais um pouquinho. Sim. Aproxima mais um pouquinho. Isso. Mas ele vem em preto e branco para você num arquivo digital em alta, um JPEG ou algo assim. Isso. Tá. E aí eu faço a cor base, eu faço uma cor chapada primeiro, porque a Disney envia para a gente um guia de cores, então ela tem que ter tanto de amarelo no bico, tanto de azul na roupa. Em alguns casos tem umas especificações. Nesse caso aqui, que era, assim, não tá com a roupa tradicional dele, então dá para ser mais inventivo em cima, né? Então eu faço uma cor base e depois eu começo a detalhar em cima. E aí o resultado final é esse aqui. Lindo. Eu vou mostrar isso. Eu vou mostrar esse material. Mas mostra essa publicação. É de onde ela, devagarinho? Essa aqui, já li um encadernado. Essa aqui ela foi lançada na Finlândia, a princípio. Mostra, é um encadernado isso, tá? É uma série de quadrinhos, tá, é encadernado, tá? Não é uma revista, é um livro. E aí eu fiz também a lombada, não sei se dá para ver. Dá, que bacana. E foi uma série de 6 volumes, eu tenho 3 aqui que eles me enviaram, mas foram 6 volumes. Muito bonito. Obrigada. E aí você envia de volta, você envia de volta já o negócio colorido, e aí eles se encarregam de letreirar, distribuir, traduzir para diversos países. Sim, isso. Essa aqui foi outra. E no caso, essa série aqui saiu na Finlândia e depois eles acabaram republicando em outros países. Acabou saindo na Holanda, na Noruega, acho que Dinamarca também, na França. Foi para vários lugares. E aí eu tenho que enviar de volta e eles terminam todo o trabalho de layout da capa, de letreiramento, como você disse. E é isso. Essa série,
Oi, pode falar. Pode falar, Silvia. Se for falar da série, pode perguntar que eu vou falar sobre outra coisa. Ah, tá. Essa série não foi publicada no Brasil? Não, ela não chegou a sair aqui, porque na época, a Abril ainda estava fazendo as publicações e eles acabaram não publicando aqui. Não sei se algum dia alguém vai comprar os direitos para publicar, mas quem sabe, né? Coisa para perguntar para o Marcelo Alencar da próxima vez. Ele vai saber dizer. Ele é a enciclopédia. Ele é o Alencar comunicativo, animado. Ele é... É verdade. Só para esclarecer, vocês não têm nenhum parentesco, apesar de ele falar que vocês são primos. Não, assim, ele é meu primo adotivo. Por acaso, é engraçado, por acaso eu conheço o Jacutinga, eu já estive lá antes de conhecê-lo. Mas ele é meu primo adotivo. Você sabe que quando eu ouvi ele falar em Jacutinga, eu achava que era uma cidade inventada, tá? Eu não achava que não era um lugar real. Ele falou, que lá em Jacutinga estava sempre bom. Isso aí é que nem tá falando lá em Gotham City, né? Então é lá em Jacutinga. A cidade bonitinha. Por acaso eu fui parar lá na 8ª série com a escola e fiquei uns dias lá e acabei conhecendo a cidade. Ô, Cris, eu queria te perguntar sobre esse seu processo de colorização. Assim, eu acho que a cor é uma parte muito difícil, porque ele pode tanto deixar o desenho maravilhoso, quanto ele pode estragar. A gente já inclusive, fez alguma live aqui com o Ucha de artes maravilhosas que foram simplesmente estragadas pela cor. Então, assim, você sente essa responsa, assim, qual que é o que você faz, assim, qual que é a sua, como que eu posso dizer, o teu padrão, assim, como que você vai, assim, não, agora tá bom, não estraguei o desenho, realcei, ficou maravilhoso, assim, vai ser aprovado. O que você sente, assim, como que é isso para você? Bom, eu tento trabalhar sempre assim, a gente sempre tem um prazo, né, para cumprir. Uhum. Isso é uma coisa um pouco difícil, chegar num ponto em que acha que tá bom, porque chega um momento que eu penso, ok, eu acho que tá boa, mas aí eu largo ela um pouquinho, daqui a pouco eu olho, não tá, vai pintar mais. Então, assim, eu acho que se deixar nunca termina, né? Uhum. Aí chega um ponto que eu penso, não adianta também ficar aqui muitos dias, né? Então eu mando para o editor, ele avalia se ele acha que tá bom, que já tá o que ele espera, então para mim tudo bem, porque se deixar eu vou fazendo, eu vou pintando. Você já teve alguma ilustração recusada que teve que voltar para fazer acerto? Disney, eu acho que, assim, já no sentido de, de repente, essa cor, um pouquinho aqui, ou vou colocar algum tom ali, sim, já. Não de ser reprovado, mas e alguma mudança que o editor, de repente... Você tem um monte de gaveta ali. E mudou, né? Mas, assim, o que tem mais de ajuste é na parte de ilustração de ciências que eu faço, porque aí é um processo um pouquinho mais complicado. Uhum. Legal. Só um segundo. Eu vou compartilhar, então, os desenhos, inclusive esses que você mostrou aí. Vou compartilhar e você vai fazendo os comentários, tá bom? Vamos lá, se dá certo. Primeiro, vamos nesse daqui. Só para mostrar aqui a quantidade de publicações. Uau! Tá vendo? A quantidade de publicações que aparece o mesmo desenho dela. Então, mas deixa eu aproveitar aí em cima dessa imagem e fazer uma pergunta para a Cris. Você repara que tem em alguns lugares que o fundo é vermelho, em outros que o fundo é você que faz essa edição ou eles, depois que sai da sua mão, eles é que mexem? Não, aí eles mexeram, eu não sei ao certo por que
mexeram, né? Mas aí é com eles lá. Não tem nada a ver com isso. Então, o seu é uma versão só. A versão que eu entreguei para eles é mesmo essa aqui dessa capa que eu mostrei para vocês, que é aqui, são as primeiras que estão lá, né? Mais pra cima. A primeira lá, né? Você vê que em algumas o traço tá preto, em algumas o traço tá na cor, em algumas o fundo é azul, em algumas o fundo é avermelhado. É engraçado isso, né? Porque... Enfim, encomendaram o trabalho para você. Eu acho engraçado que, conforme eles vão publicando em países diversos, eles vão se dando liberdades de usar mais do seu trabalho ou menos. Né? Porque a impressão que dá é que, desliga esse layer aqui, ou liga aquele outro. É estranho, né? Tem alguns lugares que eles preferem que o traço seja aparente, porque pelo menos o briefing para mim que veio, eles me mandaram até umas referências de algumas pinturas que eles queriam mais ou menos no estilo. Então não tinha o traço preto, mas tem alguns lugares que eles gostam de que o traço do desenhista seja muito evidente, então eles jogaram o traço por cima. Eu acho, para o meu gosto nesse caso, que é uma pintura mais, acho que detalhada do que do quadrinho usual, eu acho que não combina tanto, né? Eu acho que tem que ser planejado. Quando vai deixar o traço preto, a gente planeja antes. Mas aí é uma decisão que a gente não tem muito o que fazer. Né? Qual o desenho que você mais gosta de colorir? Os desenhistas que você mais curte colorir, porque tem vários italianos, tem o Carlos Motta, tem... Eu não sei, eu acho que eu não tenho uma preferência, porque eu acho, assim, para o pessoal que chega nesse nível, assim, todos eles são excelentes, né? Eles têm cada um com seu estilo, mas todos são muito bons. Então, eu não tenho exatamente uma preferência desse ou daquele desenhista. E, assim, minha relação com todos eles é sempre muito boa. Então, eu gosto de trabalhar com quem a relação também é boa, com quem tem um respeito mútuo e tal. Então, para mim, todos eles são ótimos de trabalhar. Não tenho... Mas você tem contato com o desenhista? Desculpa, você tem contato com o desenhista quando você recebe a arte dele? Ou você recebe via editor, imagino, né? Sim, alguns deles eu acabei conhecendo, porque no começo vinha através da editora, né? Mas aí, como eles veem quem está fazendo o trabalho em cima da ilustração deles, aí a gente acaba entrando em contato, que nem o César Ferioli, que é um dos... ele é excelente, né? E ele é da Catalunha. E assim, eu acabei pintando algumas ilustrações dele no começo, e depois ele acabou me chamando para outros trabalhos dele, que não tinham a ver com Disney. Então a gente acaba fazendo amizade por causa disso, né? Sim. Que outros trabalhos? Você pode citar alguma coisa? Tem aquele dos Angry Birds que eu te enviei, que saiu pela Rovio. Eu fiz com ele e com o Kari, eu não sei pronunciar o nome dele, Kari Koronen, que é finlandês. Então foi através dele e a gente fez, na época que surgiu o jogo dos Angry Birds, eles tiveram a ideia de fazer entre as telas um especial de Natal de quadrinhos. E aí eles me chamaram para colorir e foi bem, bem legal isso. Tá. Então, vamos mostrar aqui o Angry Birds. Vamos lá. Será que eu consigo? Agora, de novo, vou compartilhar, tá? Vamos lá. Não está rolando. Pronto, aí. Ok? Uhum. Os desenhos são do César, o roteiro foi do Karim. E foi publicado lá fora. Depois eu acho que virou livro, e eu acho que a Editora Abril chegou a publicar aqui como livro mesmo. Te dá um crédito? Olha, em geral, sim. Em geral, hoje em dia, sim. Tem alguns trabalhos, acho que não tiveram, mas, no geral, eles dão crédito, sim. Especialmente
nas edições especiais, com certeza. Algumas de linha não tinham tanto. Então, nos gibis quase não aparece, né, Cris? A gente compra muito Disney aqui, né? As crianças e o Lúcio coleciona, mas que nem nos gibis não aparece. A gente procurou. A gente tem vários, a gente tem uma pilha que falou assim, agora qual que é da Cris e qual que não é, porque não aparece quem coloriu. Nos gibis, não. Esse aqui eu sei que foi você, né? Sim. Esse eu sei que foi você. Tem mais alguns. Mas no gibi eles não colocam. Por que será, né? Esse eu sei que foi você também, né? Não, esse não fui eu. Ah, esse não foi? Não. Eu acho que esse foi colorização de fora. Não, também. Esses dois, eu acho que eles são de fora. Porque tinha algumas capas que a Abril comprava já prontas. Tinha umas capas, assim, já tinha um tempo que eles estavam comprando capas prontas de fora e que o Wilson, não sei se vocês conhecem o Wilson, que finalizava, e eu fazia as cores, e tinham capas que eles compravam totalmente prontas, já coloridas, só para publicar mesmo aqui. Mas, tá. Eu vi no seu Facebook, eu achei que era seu. Ah, sim. Eu vi que você publicou lá essas capas, eu achei que era sua. Tem essa série aqui, Disney Especial, todas elas vinham com crédito, sim. Em geral, as edições especiais vinham. Mas os gibis realmente não vinham, não sei por quê. Mas os de fora, todos também vinham. Todos os que eles me enviaram, pelo menos que eu tive acesso, vinham com crédito. Uhum. Colorista é gente também, né? Seria bom acreditar. Ô, Cris, informa a gente um negócio que eu sempre tive curiosidade de saber. Eu sei que tem capas muito mais simples do que outras. Tem algumas que tem muito nível de detalhes, cenário, etc. Outras que é uma figura com um fundo colorido, não é tão detalhado assim. Mas numa média, uma capa, uma média dessas que você costuma fazer, quanto tempo demora na sua mão? Com quanto tempo você consegue entregar um trabalho do zero até ele estar pronto? Capas mais simples, um dia e meio. Capas mais complicadas, uns 3 dias, mais ou menos. Isso o dia inteiro de trabalho? Sim. Desculpe. Tá, eu estou com a minha caixinha de publicações aqui para tirar alguma coisa, caso precise cair a tampa. Tranquilo. Agora vou passar uma série de imagens aqui compartilhar, e aí sim agora você vai comentando, tá bom? Tá bom. Vamos lá. Vamos começar com isso daqui. Que foi no início de sua carreira, mais ou menos. 2009, né? Essa foto é de 2009. Que acontece? No comecinho, assim, meus pais também colecionavam selos, né? E aí, quando eu comecei a ilustrar profissionalmente, eu sempre tem aquela dúvida, onde que eu vou me divulgar, o que eu quero fazer. E como eu adorava ver os selos deles, eu pensei, quem sabe, eu vou me divulgar para os Correios, né? E aí eles me chamaram para um projeto que foi para fazer essa série aqui de caixinhas de Sedex. Era uma série de obras arquitetônicas. Né? Não sei se vai dar para ver, quando eu aumentar a tela eu mostro de novo. Tá. Aí eles me chamaram para fazer, o projeto deu certo, foi publicado, né? E aí depois surgiu uma ideia para fazer um selo para o centenário do Niemeyer. E aí, como eu já tinha feito essa série das caixas, eles me chamaram. Na época, acho que hoje em dia os Correios funcionam um pouco diferente. Mas na época eles tinham um departamento de arte lá em Brasília. E aí eles chamavam mais ou menos uns 5 artistas, para ter ideias, eles pagavam todos. E o projeto que fosse selecionado era publicado. E aí eu pensei, bom, eles me chamaram para esse selo, e aí eu pensei, o briefing tinha que ter o MAC do Rio, e tinha que ter o memorial, e podia ter uma ideia em cima. Eu pensei, bom, o traço do Niemeyer é aquela arte expressiva, né, e eu tenho que tentar fazer algo mais ou menos na mesma linha, mas
sem copiar, e na época eu fazia muito estudo com caneta esferográfica. Então eu pensei em tentar fazer algo que fosse um traço mais ou menos simples, né? E nessa técnica, e enviei para eles. E aí um dia eles me telefonaram e falaram: Cris, o teu selo foi aprovado, ele vai ser publicado. Aí eu falei: oi, mas, assim, o Niemeyer está sabendo, ele chegou a ver, ele falou: não, foi ele que aprovou. Aí eu falei atrás, assim, eu falei, mas, né, ele aprovou, foi ele, a equipe dele e tal, eles avaliaram todos os projetos e eles aprovaram o seu selo. Falei, caramba, né? E aí veio a publicação, então eu fiz o selo para mostrar. Você quer aumentar a tela ou eu depois volto a foto? Tá, peraí. Vamos aumentar aqui. Deixa eu pegar. Pronto. Pode mostrar. Então, aí eu fiz o selo e o carimbo de circulação, no primeiro dia de circulação. E assim, na época, eu nem imaginei que fosse ser aprovado, porque eu estava na faculdade ainda, assim, eu tinha começado a ser profissional há não muito tempo. E assim, foi um baque, eu falei, nossa, fiquei chocada, né? E aí, depois de um ano, veio um telegrama para mim, né? Na época eles ainda mandavam um telegrama falando assim, o senhor José Furian tal, convida a Volta Teoria para participar da premiação do concurso nacional que escolheu o selo do ano de 2008, que a sagrou campeã da categoria de filatélica. E aí eu descobri que eu tinha sido o melhor selo de 2008, e aí eu ganhei o prêmio, que foi o troféu Olho de Boi aqui. Meu inacreditável. Foi uma coisa muito doida, eu não imaginei que pudesse acontecer, né? E aí essa foto é do dia da premiação. E aí eu representei o Brasil nos eventos filatélicos daquele ano. Assim, todo o selo premiado de cada ano percorre o mundo, né? Então tem vários eventos filatélicos ao redor do mundo. E aí o meu selo foi parar aí em vários lugares. Muito bom. Vamos deixa eu ver. Oi, vocês estão me ouvindo? Sim. Meu computador deu uma travada aqui. O que é péssimo, porque se der uma travada, eu vou ter que entrar e começar de novo. Mas aí vocês continuam. Eu só vou cair e vou voltar em seguida, tá bom? Tudo bem. Tá. Então, fala um pouquinho do seu outro trabalho como ilustradora de livro didático, Cris. Como é que rola isso? Então, ele, na verdade, é assim, o meu trabalho principal, né? Foi lá no início, eu comecei fazendo umas ilustrações mais simples, e aí, hoje em dia, é o que eu mais faço. Ilustração de corpo humano, de anatomia animal, assim, da parte de geografia, de espaço, enfim. Mas é para livro didático escolar, né? Nível escolar, não é livro médico, por exemplo, né? Não, porque eu trabalho muito com PNLD. O PNLD, não sei, para quem não conhece muito bem, é um programa que distribui livro didático de forma gratuita nas escolas do Brasil, né, nas escolas públicas. Então, eu trabalho tanto para PNLD como para mercado. E assim, desculpa, pode falar. Editoras diversas, né? Material didático para editoras moderna do Brasil, etc. também, né? Sim, trabalhei muitos anos para Saraiva, para Moderna, para FTD, para acho que quase todas as editoras. Eu já trabalhei, né? Uhum. Só que as imagens estão com o Ucha, ele precisaria voltar para mostrar. Daqui a pouco ele mostra. Só estamos vendo a foto dele. Deve estar com algum problema bem grave, porque ele tá demorando muito para voltar, né?
Turma da Mônica, você também já coloriu ou ilustrou? Como foi, Cris? Já, eu cheguei a colorir Turma da Mônica. Foi uma série Cascão Porker. Uhum. E foi uma edição que teve vários coloristas, né? Eles estavam com uma colorista, acho que ela teve algum problema, e de repente eles precisaram chamar um monte de gente para continuar a série, né? Certo. E foi isso. Que o Xê conseguiu. Bom, eu voltei aqui, agora vou tentar de novo compartilhar. Vamos ver se agora a gente consegue. Agora sim. Pronto, vocês estão vendo? Sim. Isso daí você recebendo o prêmio. Sim. Foi na sede dos Correios, aqui em São Paulo. Foi o dia da premiação. Esse é o selo e o troféu. Ok. Agora, olha só que coisa impressionante isso daqui que você mandou. Um mosaico com um monte de capa que você desenhou. Olha, eu vou passar rápido, porque senão a gente fica a tarde inteira aqui só vendo seus desenhos. Caramba! Eu quero esse mosaico, Cris. Quero um quadro para pôr aqui. As crianças irão amar. Lindo! Isso assim, grande. Imagina já imaginei um quadro. Olha aqui, a primeira capa do Pato Donald, coisa redesenhada e repintada. Ó. O Super Pateta Negro. Olha que show, que beleza. Lindo, lindo, lindo. Essas foram as capas da editora Abril. Obrigada. Essas foram as capas que foram lançadas pela Abril, só. Mas estão todas aqui ou só algumas? Eu acho que eu não coloquei todas. Eu coloquei algumas que eram mais recentes, antes da Abril terminar, né, as publicações. Com a cultura... Bom, vamos passar para a próxima. Você já está pintando também, Cris? Sim, eu comecei a pintar, foi a do Zé Carioca, que vai sair agora em setembro. Essa foi uma das minhas primeiras também, foi do César Ferioli, justamente. Eu acho que foi nessa ocasião que eu o conheci, porque foi um pôster dele que saiu na Dinamarca. Muito bonito. Já foi publicado aqui no Brasil essa? Eu acho que não. Quero também. Que coisa linda. Não. Quero tudo. É lindo demais. É lindo demais. Vou passar para a próxima, tá? Tá bom. Obrigada. Você costuma ir para eventos, Cris? A contragosto. Porque assim, o meu trabalho... Por que é contragosto? Então, é que eu trabalho sempre em casa, né? Eu sempre trabalhei em casa. Eu estou em quarentena há muitos anos. Assim. Quando começou, eu nem notei. Então, eu sou super tímida. Assim. Teve uma vez que uma FIA me chamou para falar lá na Comic Con, eu quase morri. Assim. Então, eu gosto dos eventos, mas quando eu vou, nossa, eu sofri. Aquele seu papo com o Mafia foi ótimo para você, porque ele não te deixou falar, praticamente. Então, ele foi falando. Você conta um pouquinho dessa capa aqui? Essa aqui é um livro que saiu na Dinamarca, que eu também já li inteiro, porque, né, dá para entender. Eu não consigo entender nada, mas enfim. E é do Marco Rota.
Ele é um dos desenhistas italianos aí, clássicos da Disney. E aí, frente e verso, um livrinho assim, que era foi uma coletânea de histórias do Donald. Um pequeno livro. Olha aqui, aquele desenho da Maga Patológica, que você não gosta, olha só. Né? Eu vou ampliar só para te deixar ainda mais... Tá vendo? Quer dizer que isso daqui tá ruim para você, né? Eu mudaria várias coisas hoje em dia. Assim, é aquilo, né? A gente fica grato pelo início, né? De ter começado de alguma forma, mas hoje eu acho que eu mudaria várias coisas aí. Tentando melhorar, né? Espera. Cara, eu amo a Maga Patológica, eu amo essa pata. Olha a pintura do olhar dela, olha o cabelo. Ela é muito bom esse personagem, muito bom, muito bem desenvolvido. Esse é um desenho do Carlos. O desenho eu acho que está impecável. Assim, a parte dele, eu acho que está. Esse foi Carlos Mota, né? Da Maga foi do Carlos. Esse é de um desenhista espanhol chamado Paco Rodrigues. Saiu fora, né? Foi publicado fora também. Era uma praça na Varsóvia. E que a gente reproduziu e fez a pintura. Uhum. Bacana, muito, muito lindo. Nossa, lindo. Esse trabalho, todo o seu trabalho é digital? Você faz o trabalho digital? Todo ele? Sim, o que é publicado, sim. Na parte de Disney é tudo em pintura, e na outra parte editorial de didático, de ciências, é pintura com 3D. Tá. Vamos chegar lá. Olha aqui o Donald que você mostrou aí. Uhum. E a gente viu, inclusive, as vários tipos de capas. Uhum. Impecável. Muito obrigada. Refaria algumas coisas nela hoje em dia também. De novo, essa aí é o quê? O que é? Desculpa. Essa aí é o quê que você falou? Refaria algumas coisas nela. Ela eu gosto, mas eu refaria algumas coisas hoje também. Mas se você refazer hoje, daqui a uns 15 anos, você vai querer refazer outras coisas. É sempre assim, é evolução, né? Mas eu acho que o início é tão bom quanto o final, porque mostra a evolução do artista. Então, você pega os desenhos, as cores, né? Você vai vendo a evolução do artista. Isso pra gente é ótimo, mas pro artista não é, ele não aguenta nem ver. É meio angustiante, eu diria. Assim, eu tenho umas coisas que eu falo, não. Olha só, o teu marido está lembrando aqui que você poderia comentar sobre o processo de escolha de cores e como você busca referências, como você encontra essas cores. Pinturas, obras de arte, a pesquisa que você faz. Você quer comentar agora ou a gente passa os desenhos e você comenta depois? O que vocês preferirem. Assim, nesse caso... assim, no caso dessa série, eles me mandaram, às vezes a editora manda alguma referência para a gente, mas assim, referência no sentido, o estilo seria legal, algo aproximado a isso. Mas eu sempre tento buscar referências à parte, então, outros pintores, outras paletas de cores. Eu tento, assim, sempre ir um pouco além do que é pedido para tentar enriquecer o trabalho, né? Mas basicamente dentro das referências que eu tenho, que eu gosto, e também às vezes eu faço umas pesquisas à parte dentro do tema, né? Por exemplo, o que tinha de pintura sobre as navegações e tal, esse tipo de coisa. Uhum.
Essa foi a 6ª série, esse 6º volume. Eu não chegaram a me enviar, porque nem sempre podiam me enviar, né, os livros de fora. Você vê que esse Donald, né? Ele está com a bochechinha vermelhinha aqui. Você chegou a pensar nisso? Não sei se isso foi uma referência indicada pelo desenhista, pelo editor, ou se você mesmo criou essa bochechinha aqui. Teve uma época que eu pus bochechinha neles. Porque a gente, nas capas, a gente tem um pouco mais de liberdade. Nos quadrinhos é um pouco mais restrito, né? A paleta de cor, os cenários e tudo. Mas na capa a gente pode inventar um pouquinho mais. Então, teve uma época que eu fazia os patos um pouco corados. Legal. Passar para a próxima. Ali, são duas para a mesma série, né? Uhum. É uma publicada e outra não publicada. A gente fez uma série para Abril, foi em 2010, chamava Clássicos da Literatura Disney. E aí a gente fez o do Sherlock Holmes, né? Foram várias, o Mágico de Oz, nem vou lembrar, assim, a Viagem no Fundo do Mar, tudo. E essa, a gente fez o Sherlock Holmes e a gente fez o Código da Vinci. Mas o Código da Vinci, como tem uma questão de direitos autorais, não pode ser publicado. Mas aí a gente guardou de recordação essa. Uhum. Mas chegou a fazer a história do Código da Vinci? Ou só foi a capa? Eu não sei te dizer, porque como a coisa toda, todo o trabalho é em equipe, eu muitas vezes não tenho acesso ao quadrinho, ao que vai ser publicado. Então, eu fiz a cor, mas eu não sei se eles chegaram a ter o volume final fechado. E aí, depois que eles decidiram não publicar, ou se parou na capa. Ok. O Josué Gentil está perguntando se tem algum artista com quem você não trabalhou, ainda que gostaria de trabalhar. É uma boa pergunta, porque eu acho que nesse aspecto, assim, eu fui muito sortuda, porque eu trabalhei com um pessoal, assim, que é inacreditável. Assim, o Cavazzano, o Marco Rota, o Vicar. Então, eu tive a oportunidade de pintar o trabalho de muita gente. Eu acho que eu tô bem realizada nesse aspecto. Assim, eu não consigo pensar em alguém agora que... Porque acho que assim, eu acabei trabalhando com muitos dos desenhistas que estavam na ativa, e alguns que já não estavam mais, que nessa capa do Tio Patinhas que você mostrou, foi do Daniel Branca, né? Foi uma edição antiga dele. Então, assim, infelizmente ele não estava mais aqui, mas eu tive a felicidade de pintar um trabalho dele também. Tá, vamos para a próxima aqui. Aqui são aquelas capas que você comentou da série de Disney especial, da Disney. Uhum. E essas capas foi uma reedição, né? Essa série tinha sido lançada já há alguns anos, e aí a editora passou a relançar. Aí, os desenhos eram todos do Napoleão Figueiredo, a arte final do Wilson e as cores minhas. Então, a gente fez vários volumes aqui. Eu não sei quantos, mas nós fizemos muitos. E era para ter continuado. Uhum. Ainda estava em produção quando a parte da Abril acabou. Senão, até hoje, acho que a gente estaria fazendo. Sim. Aqui olha, de novo a Maga. Conte essa história, por favor, desse desenho. Sim. Esse é um desenho do Carlos, e eu até, como eu tinha te falado antes, eu não me lembro se ele tinha pedido para eu pintar ou se eu vi, e eu achei lindo e pedi para ele, falar, deixa eu pintar, e assim, acabou não sendo publicada. Mas a gente fez mais por diversão mesmo. Ele fez porque foi uma ideia dele, de um pôster dele, e eu acabei pintando também. Feito em 2008, pela assinatura aqui. Sim, ele fez em 2008, eu pintei mais tarde, alguns anos depois.
Ah, legal. Aí você descobriu esse desenho e aí resolveu pintar. Sim. E, de novo, com bochechinha. Ali, a malha patológica com bochechinha. Vamos adiante. Essa história é legal, que você pode contar. Olha, essa é a capa original que saiu aonde mesmo? Ela saiu na Europa, ela saiu em alguns países, foram vários. E a Abril, quando comprou o arquivo, o Flávio saberia explicar melhor do que eu, porque ele que teve o arquivo original na mão, mas eu lembro que ele estava meio danificado, não dava para publicar. E aí o Fábio pegou algumas imagens das partes internas dos quadrinhos e remontou a capa, e aí eu fiz a pintura, e essa capa é do Daniel Branca. Que é esse que eu mostrei. Isso. Isso, agora aproxima aí. Uhum. Bom, vamos passar para a próxima. Aí, o Zé. Essa foi uma das edições de linha do Zé, enquanto era ainda publicada Abril, pela... né? Uhum. A próxima, outra do Zé que eu te enviei, é a próxima que vai ser publicada. Vai ser o primeiro volume pela Culturama. Esse é o selo. Essa daqui? Esse é o selo. Eles têm... Deixa eu ver se tem aqui. Acho que não vai ter. Tem algumas edições que tem o selinho. Essa aqui tem. Tem um selinho dentro. Tá. E aí eu fiz a cor do selo que vai passar a ser parte das capas do Zé. O desenho é do Moacir Rodrigues. Tá, mas não vai ser uma revista do... Desculpa, eu não entendi. É que um dos dois pergunta. Os dois pararam. Que é essa edição do Zé é a primeira que você está fazendo com a Culturama e vai ser lançada ainda, né? Agora em setembro. Sim, eles já divulgaram online e aí vai ser lançado agora em setembro. Ah, ok. Não vai ser uma revista dele, né? Aí boa pergunta. Eu não sei do conteúdo, do que eles vão fazer. Se vão ser histórias inéditas, se vão ser várias histórias. A revista vai ser uma revista chamada Zé Carioca ou não? Ou vai ser Tio Patinhas? Sim, vai ser do Zé Carioca. Uma revista do Zé Carioca. Vai ser um relançamento deles aqui. Que ótimo, que bom, que bom. Vamos lá, adiante. Aí tá. Essa é a capa. Esse foi o selo. E essa é a capa. Essa é a capa, tá. Uhum. Então, aí, uma coisa engraçada, isso aí da época ainda da Abril, e que a gente, lá no Rio, quando eu morava lá, a gente percebia que o Zé Carioca, na realidade, podia ser Zé Paulista, porque carioca não fala brecar. Carioca não fala farol. Para semáforo. E o Zé Carioca fala brecar, fala farol. Eu nem vou falar de biscoito, tá? Mas o personagem é carioca, mas é editado aqui em São Paulo, né? Exato, ele sempre foi editado em São Paulo, então os paulistas não percebem certas coisas. Uma vez eu vou contar só uma coisinha rápida aqui, desculpe. Uma vez eu estava na redação do Globo, e aí sai o editor, esqueci o nome dele, o manda-chuva, de dentro da redação, segurando o jornal, assim, gritando: quem escreveu perua?
Quem escreveu perua, falando perua, o carro, porque lá no Rio não se fala perua. E aí era um repórter que tinha ido de São Paulo para o Rio, escreveu a matéria, e em vez de falar Kombi ou qualquer coisa assim, escreveu perua. Cara, foi uma briga lá na redação. Mas vamos voltar agora para o teu... Aqui... Se vocês acham que ela só fez Disney, aqui está o Cascão. Isso. Então, ela estava contando disso quando você caiu. Conta mais um pouco dessa sua experiência com o Maurício aí, Cris. Foi muito, muito interessante, porque o Maurício, eu comecei praticamente a ler quadrinho por causa do Maurício. Foi Maurício Disney, né? Então, de repente, surgiu a oportunidade de fazer essa série. E assim, a gente... era uma série que tinha uma colorista já, que trabalhava com eles, e ela teve alguma questão pessoal dela que ela precisou sair no meio do trabalho. E aí, para terminar o trabalho, o prazo estava muito em cima, eles chamaram vários coloristas. Então, essa série, eu fiz 6 páginas, tem outros coloristas também que fizeram. E a gente tinha que, assim, cada um com a sua cor, mas tentando casar todo mundo, né? Porque... assim, ninguém estava vendo o que o outro estava fazendo. A gente só tinha referência do que já tinha sido feito. Então, cada um do seu jeito, tentando se adaptar para a edição no final de não destoar muito, mas... Deu certo? Eu acredito que sim, foi publicada, né? Então, pode falar. Eu queria só falar o seguinte, com relação não deu um pouco de estresse isso, porque vocês tinham pouco tempo e cada um estava fazendo seu trabalho separado. Isso não criou um certo estresse para finalizar esse trabalho? Sim, porque a gente fez, assim, foi um prazo super, super curto e eu tive um adicional porque eu tinha operado os olhos. Eu era muito míope, assim, eu já dava bom dia para a vassoura, eu não enxergando nada. E teve uma vez que eu até estava na sala aqui de casa e vi um pontinho branco no tapete, aí eu peguei na mão, assim, achando que era um papel, estava sem óculos, aí eu olhei, era uma aranha, assim, eu falei, não, eu preciso operar, não dá mais, que eu não enxergava mais nada. E aí eu operei e eu estava em recuperação. E aí apareceu esse trabalho e eu não estava enxergando ainda direito. Eu levei, acho que... eu fiz uma cirurgia que levava um tempo de recuperação. Eu levei, acho que uns 6 meses para voltar a enxergar bem. Então, foi aquela coisa que, assim, se aproxima, você afasta, tá bom, tá dentro do traço, foi especialmente difícil de fazer. Imagina. E não te chamaram para fazer mais coisas? Ou você não buscou procurar fazer mais coisas lá? Como foi isso? Não, porque, assim, financeiramente, para mim, é melhor continuar no trabalho de ciências. A área de quadrinho é muito legal, mas nem sempre financeiramente é tão interessante. Então, para mim foi uma experiência muito legal, eu adorei fazer, ainda mais porque a gente teve uma liberdade de cores, assim, que muitas vezes a gente não tem em alguns quadrinhos, porque são cores muito rígidas, né? São cores já muito definidas. Então, essa parte foi legal. Daí a gente acabou não continuando mesmo. De fato, colorista míope só perde para daltônico. Eu não sei o que é ser daltônico, mas ali míope estava muito difícil. Olha, realmente é um trabalho lindo esse do Cascão. Essas edições especiais são bem legais também. Uhum. Então, já voltamos aqui para o Angry Birds. Agora, vamos falar um pouquinho do seu trabalho de científico, que é onde... Porque, assim, todo mundo fala que não dá para viver de quadrinhos. E você meio que reitera isso, porque o teu trabalho melhor, o teu trabalho que te sustenta mais é o trabalho de ilustração científica. É isso mesmo? Eu diria que sim, porque assim, o trabalho de quadrinhos, ele teve fases.
Então, teve época que fora tinha uma produção muito intensa. Aí veio aquela crise de 2008, as editoras deram uma enxugada e, ao longo dos anos, começaram a diminuir. E aí, depois teve uma retomada. Abril, eu voltei, né, passei a trabalhar bastante para Abril, então a produção era constante. Aí, depois acabou. Então, assim, é um pouco de altos e baixos. E a parte de livros, aí para a parte de ciências, ela é constante. Então, onde eu fiquei é onde eu procurei me desenvolver mais, assim, não que, na verdade, assim, a gente acaba se desenvolvendo em paralelo, né, uma coisa puxa a outra. O que eu estudo e eu desenvolvo para ciências acaba me servindo para quadrinhos também, mas é onde eu estou atuando mais mesmo. Tá, aqui, como é o processo para fazer um tubarão, um pinguim, um golfinho? Você pega a referência fotográfica? Como é esse tipo de trabalho? Fascinante, aliás. Muito obrigada. Assim, sempre tem referência, são muitas referências, inclusive, às vezes, um tubarão de frente, de lado, enfim, para fazer o melhor desenho possível. Nesse caso, era para exemplificar o tipo de nadadeira. Então, tinha mais ou menos uma referência da editora. A editora envia e eu procuro ir atrás de mais algumas para completar. E, assim, alguns trabalhos, varia muito de trabalho para trabalho. Tem trabalhos que são, assim, fixos. Precisa ser muito próximo à referência, precisa ser muito certo. Que nem teve uma vez que eu fiz uma série que era dos tentilhões de Darwin, né? São aqueles pássaros que foram adaptando e foram mudando os bicos e tal. Tem que ser muito preciso. Cada bico tem que ser muito real ao que é o do pássaro mesmo. Mas tem algumas outras ilustrações que eles deixam a gente criar e assim, aí eu busco umas referências por minha conta e tento fazer. E esse trabalho é todo digital? Sim, é todo digital. O meu, assim, eu faço algumas pinturas, mas mais para estudo mesmo. Tanto que até de tanto trabalhar com digital, tem 2 anos e meio que eu resolvi estudar aquarela porque eu precisava mexer com tinta, assim, para variar um pouquinho, até para complementar, porque a gente acaba estudando muito, né, aprendendo muito pela tinta. E esse teu trabalho para ciência, né, para material didático, a maioria eles pedem assim mais puxado para o realismo? Sim. Ou você pode dar uma brincada nas ilustrações? No geral é mais para o realismo, mas tem algumas coisas que não são assim totalmente, né? Por exemplo, eu tenho que fazer um sistema solar, são coisas aproximadas, né? Tamanhos aproximados, só porque não tem como pôr todos os planetas ali de forma realista, né? Então, a gente tem que ter uma criatividade junto, mas tem algumas coisas dentro de uma técnica realista, digamos, que nem essa. O que me pediram foi o ecossistema da Amazônia. Então, tinha que ter alguns tipos de animais, né? Então, os tipos de ave, tipos de peixe. E aí você tem que pesquisar que nem tons de céu, a vegetação. Parece uma foto. Essa foi para uma página dupla que pediram. Nossa, quando eu vi essa ilustração, essa arte, né? Eu falei, não, isso aqui não é desenho. Aí você vê, você cortou a água para mostrar o fundo. É impressionante isso, é lindo isso. Obrigada. A textura que você usa é realmente uma coisa impressionante. O detalhamento, olha. Essa arte está maravilhosa. Obrigada. E aí tem todo também o trabalho que precisa, né? Porque não pode, eu tenho que buscar os peixes que tem na Amazônia, né? As aves que tem lá, tem que tentar ser precisa, né? Também. Oi, desculpa. Aqui, outro corte impressionante.
Esse foi sobre a crosta terrestre. E o interessante aqui desse trabalho é que muitas vezes eles me enviam uma referência. Olha, a gente está buscando algo mais ou menos, assim, algumas, né, mais fixas e tal. Essa foi, olha, a gente precisa de uma ilustração de página dupla da crosta terrestre para ontem. E aí eu falei, ok, eu parto da onde? Ah, dá uma ideia aí. Então eu mandei, eu fiz alguns esboços, eles aprovaram, gostaram da ideia e acabou sendo publicado. Então, eu estou me perguntando se eu trabalho com infografia, assim, para editoras, sim. Eventualmente. Trabalha? Sim. Ah, tá. Você me mandou, mas que está em baixa resolução, não dá para mostrar aqui. Bom, vou passar para a próxima aqui. Aqui o tal do sistema solar que você estava se referindo. Foi outra página dupla, é a situação, né? A gente tentar ser criativo dentro, né? E com técnica realista dentro de uma situação que não é exatamente possível, né? Sim. É estranho que a Terra aqui não está plana, né? Pois é. Nem gosta, né? Eu acho errado. Eu acho que quando eles me mandaram a ideia, eu pensei, não está plano, não deve estar certo isso aqui. Vamos lá. Olha, tipo visão da NASA. Uau! Isso foi um pedido para ilustrar o quê, Cris? Você tem ideia? Você recebeu o material pronto depois? Essa foi, na verdade, esse foi um estudo. Esse não chegou a ser publicado exatamente desse jeito. Foi um estudo que até me levou para outros trabalhos na mesma linha. Ah, é? Como foi isso? Como aconteceu isso? É porque eu comecei a estudar 3D na faculdade, e aí eu fui tentando aprimorar, e nas editoras cada vez mais foram pedindo esse tipo de trabalho. Então, baseado em alguns briefings, algumas coisas que eles me pedem, às vezes eu tento fazer alguns estudos para ir aprimorando a técnica. E foi isso, foi um estudo de 3D com textura. E que programa 3D você usa? Você usa mais de um ou usa sempre o mesmo? Eu uso alguns. Eu uso Rhinoceros, eu uso Cinema 4D, Octane. Assim, eu acho que hoje em dia quem trabalha com 3D acaba fazendo uma mescla, porque cada um oferece uma característica. Então, e assim, Photoshop, assim, pintura e talco, enfim, o que der, café, o que der para aplicar para a gente chegar no resultado final, a gente vai, né? Texturas diversas também. Bom, eu acho que hoje o trabalho tem que tentar usar de todos os recursos que a gente tem para chegar no resultado, né? Porque as coisas vão evoluindo, né? E os prazos vão diminuindo ainda. Inclusive. Bom, pessoal, nós estamos com 1h08 de live. A Cris Alencar está atolada de trabalho. Você quer falar mais? Porque assim, o tempo passou bem rápido. Para mim não passou 1 hora, para mim passou meia hora. Podemos ficar mais meia hora conversando? Bom, daí você tem que ir me perguntando, porque, que nem eu falei, eu sou tímida. Para eu entrar qualquer coisa, eu fico aqui para o meu marido falando groselha, piada da quinta série o dia todo, quando viram a câmera na minha frente, eu travo, né? Então, é difícil, assim. Vamos ver se tem assunto, mas... Então, a questão desses trabalhos de infografia,
você faz só para editora científica? Você nunca publicou isso? Nunca procurou jornais ou revistas? Eu cheguei a publicar para revista faz tempo, mas eu acabei ficando na área editorial mesmo, assim, na parte de livros. Eu não sei, na verdade, eu nem tenho visto a produção de ilustração editorial além dos cartoons, dos quadrinhos. Eu não sei se eles têm feito muito. Produção editorial quase acabou no momento, né? Quase a gente não tem mais revista nenhuma, né? Na verdade. Praticamente então, isso até explica, de certa forma, eu estar atolada no trabalho, porque quando a gente fica ouvindo isso o tempo todo, que as editoras vão acabar, o trabalho vai acabar, e quando começou a quarentena, eu pensei, não, aí elas vão parar de vez. E aí os editores, Cris, você está disponível? Tô. Você está disponível? Tô. E aí chegou num ponto que foi o oposto. Eu estava com 5 trabalhos de 3 editoras ao mesmo tempo, e estou desde o início da quarentena trabalhando de domingo a domingo. Então, eu estou, assim, a gente tem que ir fazendo enquanto tem o trabalho, né? Você tem Pode falar, Gisele. No caso de algum artista fazer algum trabalho independente e te fazer o convite para fazer as cores, você aceita esse tipo de trabalho? Você já fez? Sim. Até tem um trabalho que eu acho que vai sair ainda. O César, né, o César Ferioli, ele tem um amigo, né, que acabou sendo amigo nosso também, que é um editor dos Angry Birds, que foi da Disney também, de editoras de fora, e o Juca, e ele tinha um projeto de, digamos, uma ficção científica infantil. E aí eles finalmente tiraram do papel, o César fez todos os desenhos e eu fiz as cores. Então, é um projeto do Juca que a gente acabou entrando. E, assim, e aí o Juca ia depois procurar as editoras. Ele me sinalizou que tem uma editora já interessada e que talvez saia, mas como ainda está nessa questão da pandemia e tudo, eles estão diminuindo um pouco, mas eu acho que deve sair. Em algum momento, só que eu não posso mostrar nada ainda, né? Porque está tudo ainda nebuloso, né? Então, você não tem exclusividade com nenhuma editora, então, né? Não. Você faz... Entendi. Okay. Você chegou a falar que sente saudade de usar o pincel e a né, tinta, pincel, aquarela, sei lá. Que tipo de estilo você se dá bem de pintura? Você trabalha com aquarela, com guache, com óleo, com o que você faz? Eu comecei estudando mais técnica seca, lápis, pastel. Das mais úmidas, digamos, eu fiz muita coisa com esferográfica, que até saiu selo, né? Eu nunca achei que algum trabalho meu de esferográfica sairia. E aí eu senti a falta justamente de técnica úmida mesmo. Eu fui começar logo pela aquarela, porque aquarela é uma coisa que, assim, não importa o quanto você pinte, não importa o quanto você tem estudado, ela te quebra as pernas, porque você vê que não sabe nada. Pelo menos, eu comecei a estudar e falei, caramba, não consigo. Então, hoje em dia, está começando a sair alguma coisa. Mas eu já tenho. Mas ainda é muito difícil, assim. Depois de 2 anos e meio, eu ainda acho muito difícil ilustrar com aquarela. Uau! Aproxima um pouquinho mais, Cris. Eu adoro aquarela. Nossa, eu acho lindo. E o ponto da aquarela é que, assim, ela seca muito rápido, então ela exige muito planejamento, né? Você não tem tempo para pensar muito, né? Você já tem que ir planejando e fazendo. Eu acho bem difícil isso aqui. Minha vovó. Ah, que bacana. Mas ainda estou engatinhando aqui, falta muito. Legal. Pessoal, vão deixar a Cris trabalhar e se recuperar aí. Vocês querem fazer mais alguma pergunta? Não, eu queria agradecer a oportunidade de conhecer a Cris, o trabalho dela, parabéns
pelo trabalho e vamos ter um outro papo numa outra ocasião que você esteja mais disponível. Muito obrigada. Desculpa, gente, porque eu tô até... O editor me procurou domingo à noite, domingo passado à noite, e entrou mais um trabalho ontem, e os dois com prazo curto. Então, eu vou ter que virar o final de semana aqui. Mas eu agradeço demais a oportunidade de ter conversado com vocês. Desculpa a minha timidez aqui. Olha, Cris, muito obrigada. Sim, foi um prazer, Cris, e eu queria te dizer que você precisa ir para uma mesa de evento. As pessoas precisam te conhecer, ver de perto o seu trabalho. Eu ter essa interação maior com você, você vai trabalhando essa timidez, viu? Os eventos têm isso. Eu acho Cris, eu tenho certeza que você seria um sucesso. Obrigada. O problema é que às vezes é muito longo de um evento para outro. Obrigada, gente, pelos comentários. E assim, que nem tem uma entrevista, e aí eu penso, nossa, consegui fazer. Aí 1 ano até a próxima, aí já bagunçou tudo de novo. Só uma última pergunta, Cris. Você pensaria na possibilidade de fazer uma edição de um livro com os teus trabalhos? Quer dizer, nem sei se é possível isso, porque tem muita coisa da Disney e tal. Uhum. Legal seria, mas o ponto é justamente isso. Como são várias pessoas envolvidas, tem os direitos da própria Disney, eu não sei se eu poderia. Você teria que conversar com a Disney e fazer um trabalho conjunto. E a parte de ciências, eu também tenho muito material, mas o ponto é que aí também tem o contrato com as editoras, então eu não sei se eu poderia. Meu trabalho é meio amarrado nesse sentido de direitos autorais, de contratos e tudo. Então, para eu republicar por minha própria conta, eu não sei se eu poderia fazer. O ponto é você juntar material, né, que seja teu, um sketch, por exemplo, que eu acho que todo mundo gostaria de ter, né? A hora que você está ali com um tempinho livre, começa a dar umas rabiscadas, umas pintadas, pronto, depois junta tudo, monta um sketch, coloca lá para a galera. Acho legal. É isso. Talvez por aí, quem sabe um dia. Tá bom, pensa nisso. Um abração. Muito grande obrigado. Abraço a todos. Obrigada, Tchau. um abraço para você. Tchau, gente. Obrigada, Cris. Beijo, Ucha. Beijo, Tony. Tchau, tchau. Até mais. Tchau, Até a tchau. próxima.